Fala, Otávio, muito bem-vindo aqui, Fala, cara, na Ron. nossa comunidade raiz, o pessoal aqui do treinamento raiz para essa live, cara. Como é que você Tudo tá? bem? Boa noite, cara. Tudo em paz. Boa noite, boa noite. Primeiro de tudo, um prazer receber você por Bom, aqui. Acho que não só a Thalita e eu, que somos idealizadores aqui desse canal, mas todo o pessoal que acaba nos seguindo aqui vai se beneficiar com esse nosso bate-papo de hoje, porque de bom. fato, cada vez mais eu acho que a gente está precisando aí, né, encontrar caminhos de buscar a criatividade, resgatar a Sim, criatividade. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. sim. É, mas antes da gente entrar direto no assunto, né, da criatividade entender como fazer mais com menos, Otávio, conta um pouquinho pra gente aí, cara. Quem é Otávio? Da onde vem? O que faz? Como se diverte? Hoje no Globo Repórter. Hoje no Globo é muito bom, muito bom. Conta um pouquinho pra gente aí Boa. sobre você. Cara, então, bom, primeiro prazer estar aqui com vocês, né? A gente conversou nessas últimas semanas, né, pra gente conseguir viabilizar esse papo. É curioso porque eu sempre tive num contexto próximo, mas não da forma como a gente vai conversar hoje, porque eu sempre atendi a área de RH, né, de alguma forma. Aham. Então, se fosse, né, desenvolvendo ali conteúdos de design, que é o meu principal background, e agora, né, com esse desafio de como olhar para o time do RH, né, de pessoas, para eles, né, e não para os funcionários que eles atendem. Então, Sim, esse é um contexto bem interessante, né? A gente conversou disso um pouquinho antes. Então, para mim, tá sendo um prazer aqui falando sobre esse assunto hoje, nessa perspectiva, né, que é uma perspectiva diferente um pouquinho do que a gente está acostumado. Bom, mas falando quem é o Otávio, cara, eu gosto sempre de me apresentar por três verbos, digamos assim. Criatividade, eu entendo criatividade como um movimento, então acho que vai fazer mais sentido, né, o porquê de usar verbos para isso. Cara, o primeiro verbo que eu gosto de usar sempre é o aprender. Eu sou uma uhum. pessoa que gosta de entender como as coisas funcionam, né? Então acho que isso me ajuda a entrar nesse movimento, né? De quando você tem curiosidade, né, como as coisas funcionam, isso te impulsiona a, cara, né, desbravar as coisas, construir, é, desculpa, desvendar, né, como que as coisas funcionam, né, como que é de Você era só fato, curiosidade aqui. Você era de daqueles caras que cortavam o tubinho de pasta Colinas que vinha duas cores para tentar entender como é que aquelas duas para cores ver se como é que misturavam na era. pasta? Total. Cara, eu sempre fui o que desmontava o brinquedo, assim, sabe? Ganhava o brinquedo bonitinho e saía desmontando para ver como que funcionava. E o meu brinquedo preferido sempre foi Lego ou qualquer outro brinquedo que montava, assim, né, cara? Até porque acho que essa é uma ferramenta que possibilitava alimentar essa curiosidade. Então, acho que o meu Sim. primeiro verbo, digamos assim, é o aprender. O segundo verbo, cara, é o materializar, né? O que eu acho interessante a gente entender como as coisas funcionam, mas também como que a gente transforma isso, né, cara? Como é que eu consigo trazer para a realidade Uhum. tudo aquilo que eu aprendi, que eu tive contato e tudo mais. Isso tanto para o contexto pessoal quanto para o contexto profissional, tá? Então acho que essa é uma característica que é a cola, né, para mim, do terceiro verbo, que é o compartilhar, né? Eu acho Aham. que não só acho interessante aprender, entender como o mundo funciona, como as coisas funcionam, materializar isso, né? Construir, digamos assim, com as próprias mãos, não só entre aspas, mas de fato construir com as mãos muitas vezes. Ah, mas poder passar isso para frente, né, cara? Eu Sim. vejo essa conexão com as pessoas, né, de compartilhar conhecimento, de compartilhar dúvidas, de compartilhar perguntas, como um elemento essencial, inclusive aqui da criatividade. Acho que a gente pode falar isso daqui um pouco, mas essa troca, tanto que hoje eu estava com dois clientes, né, fazendo um debriefing de um projeto que a gente vai fazer agora em novembro, e um dos tópicos do nosso papo hoje era sobre essa questão do quanto o trabalho remoto está interferindo no poder de colaboração, né, das pessoas. Uhum. Uhum. E a colaboração, cara, para mim ela assim como eu gosto de me definir através desses três verbos, tá, para mim também é um dos principais verbos, um dos últimos verbos da criatividade, né? Sim. A cocriação ela é essencial, né? Porque a gente construir só do nosso ponto de vista, cara, é uma construção super mega enviesada e não necessariamente é a melhor versão daquilo, né? Muito pelo contrário, a chance daquilo não ser a melhor versão é infinita.
Então, eu acredito que na troca é onde a gente consegue construir muito melhor. E para o meu processo criativo, inclusive, eu só me sinto satisfeito quando eu troco com as pessoas, sabe? Quando eu Sim. consigo conversar, contar para as pessoas e poder ouvir retorno, né, sobre aquilo. Então, eu gosto muito de usar esses três verbos justamente porque, obviamente, né, por trabalhar com criatividade há algum tempo, isso acaba me ajudando, né, a descrever um pouco de como, né, como eu sou, como eu funciono Como atualmente você e enxerga principalmente só. como eu cheguei a trabalhar com isso, exato. Não, total, cara, total. E você falando aí, cara, duas coisas. Eu tenho alguns verbos também, né, muito similares aos seus, assim. E um que eu tenho que me apetece muito é sobre curiosidade, né? O Uhum, quanto a gente se coloca no papel de curioso a respeito das coisas, né? E é em todo perfeito. sentido, cara, até para ampliar nosso senso crítico de, por exemplo, cara, nos tempos que a gente está vivendo hoje em dia, você recebe uma informação pelo WhatsApp, cara, seja curioso em dar uma pesquisadinha para ver se é Uhum, verdade ou se não é, sim, entendeu? sim, Então, a perfeito. curiosidade é uma das coisas que me apetece também. E eu, né, eu fiz engenharia e eu sou desses caras que tenta desmontar as coisas. Boa. No começo, eu achava que eu era um gênio, porque eu desmontava as paradas, aí eu montava de novo e sempre ficava sobrando uma, duas peças e a coisa funcionava. Eu falei, pô, otimizei o Sobram os processo. parafusos, mas continua funcionando, então tá tudo bem. Mas depois eu entendi que, na verdade, no longo prazo, precisava daquele parafuso lá. Sim, Mas, sim, enfim, ai, perfeito. cara, que legal. Acho que tem muita sintonia e faz todo sentido. Acho que a gente, né, para quem está nos acompanhando aí também, se puder Uhum, pensar em si, né, com esses verbos de ação, que eu acho que sim. define muito sobre como que as nossas atitudes são guiadas no dia a dia. Perfeito. E é um E, exercício que a gente não faz com frequência, né, cara? Eu acho que esse é um total, ponto. Uma das coisas que eu acho que influencia muito carreira e vida pessoal, obviamente, até porque eu não acredito numa divisão, né? É a mesma pessoa, é o mesmo né? contexto. São só papéis diferentes que você executa. Entender, né, esses verbos, digamos assim, acho que é legal até para poder potencializar a forma como a gente faz escolhas, né? E principalmente como a gente escolhe o que a gente quer escolher, obviamente, mas o que a Sim, gente abre mão de escolher também, né? Porque quando você está escolhendo, você tem que ter a consciência de que você está abrindo mão de outras coisas. total. Então, ter clareza disso acho que ajuda bastante, né, nesse contexto. Show de bola, show de bola. Vou aproveitar aqui para mandar um alô para a galera que está acompanhando a gente aqui, Boa. ó. Tô vendo aqui o Felipe, quem mais aqui? A Juliana, Thalita, o Eric da mentoria nossa, da mentoria Raiz. Pô, que legal, pessoal. Seja bem-vindo. Obrigado por estar participando aí. E, Otávio, me diz uma coisa, cara. Acho que é aquela pergunta que Uhum. talvez a A primeira campeã. que todo mundo faz, né, cara? A gente fala muito, né, dentro do mundo de treinamento e desenvolvimento quando vai para desenvolvimento de líderes, Hum, desenvolvimento de alta performance e tal, sempre tem um debatezinho assim, até onde essas habilidades, essas competências, elas são um dom, um talento natural da uhum, pessoa e até onde com treinamento e com orientação correta você consegue desenvolver. sim. Nesse ponto, né, nesse contexto, você diria que a criatividade é algo assim que é só para alguns mesmo, aquela galera que tipo recebeu lá aquela Aham. gotinha mágica Aquele lá antes de presente nascer, divino. ou é algo que dá para aprender? Dá para Aham, aprender, reaprender, não sei. Como que você vê? perfeito. Cara, nas minhas palestras, cara, uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer é desconstruir esses mitos, assim, sabe? Principalmente o do dom. Cara, aí, até contando um pouquinho de histórico, eu comecei a atuar com criatividade, mais conscientemente falando, né? De 2012 para cá, tá? Então Uhum, são quase 10 anos aí atuando estudando, principalmente estudando esse assunto. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção, né, para começar a trabalhar com esse assunto foi quando eu estava facilitando um workshop de design thinking na época, e uma das pessoas que estava participando do workshop virou para mim e falou assim: Meu, eu queria muito ser criativo que nem vocês. Tipo, se referindo a mim e as pessoas que estavam sim. facilitando ali o workshop. E aquilo me pegou de um jeito, cara, tipo, bem inesperado, assim. Você fala, cara, como assim? E a gente acabar de fazer um exercício de ideação. Então, Uhum, assim, cara, imagina bem aquela coisa clichê de design thinking, cheio de post-it, um monte de coisa. E ela teve um monte de ideia e mesmo assim ela não se reconhecia criativa. E aí eu comecei cara, tem alguma coisa aí. E constantemente, né, com vários workshops seguintes, assim, em conversas e tudo mais, acabava surgindo isso de alguma pessoa.
né? E aí eu comecei a trabalhar, né, de forma mais consciente, de tipo, pô, vamos estudar, da onde que vem isso, né? Por que que as pessoas não se sentem criativas? Da onde que vem esse não entendimento, né, de si como uma pessoa criativa? Uhum. E aí eu fui tendo algumas iniciativas, foram 3 iniciativas de 2012 até 2019 sobre criatividade, e uma delas, aí por que que eu dei essa volta, se chamava Freedom, que era uma brincadeira com essa história do dom, que era free.dom, né? Então, como Aham. que você se liberta dessa história do dom, sabe? Sensacional, cara. E esse é o primeiro paradigma que eu gosto de quebrar, que é muito louco, né? Se você olha para a história, ah, no ambiente da arte, inclusive, a gente tem essa referência, né, de que criatividade era uma característica dada por Deus, assim, saca? Essa é bem a real. Tanto que tem um livro sobre a história de Michelangelo e falam de quando ele teve um biógrafo, né, que era amigo dele lá em mil e nada, assim, quando ele estava pintando a Capela Sistina. Mil e nada é bom, né? Tipo, deve ser mais ou menos Tipo, mil meio e onze, Guaraná com alguma coisa rolha, assim. lembra disso aí? Tipo isso. Não lembro a data correta, mas ele tinha um biógrafo e na época que ele estava pintando a Capela Sistina, esse amigo dele, né, esse biógrafo, começou a, a publicar de que Michelangelo tinha um talento divino, né, que ele tinha sido presenteado por Deus com o dom da arte. E aí começou-se óbvio que não foi a primeira vez, né, que se Sim. fez essa conexão, mas eu acredito que a gente fala de criatividade como um dom, muitas vezes, porque a gente fala de um tipo de criatividade que é mais emocional. Então a gente não consegue descrever muito bem de forma racional, bem pragmática. E aí, cara, fica fácil você falar que é um dom, né? Porque é um negócio meio místico, meio mágico, assim, e aí cola, né? Porque ninguém Claro. consegue, não é tão fácil de você explicar, então acaba colando. Então, respondendo a tua pergunta, cara, criatividade não é um dom, né? E eu particularmente aqui no Catalisar, que é a iniciativa, né, que eu tenho mais recentemente, né, de 2020 para cá, primeiro que a gente acredita que toda pessoa é criativa, né? E por quê? Porque criatividade estamos juntos nesse barco. Uhum. Criatividade é uma habilidade humana, cara. Uhum. As famosas soft skills, né? Que de soft não tem nada. Sim. Mas essas habilidades humanas, criatividade é uma delas, né? Principalmente. Porque a gente consegue, praticar, né? Sim. É uma habilidade que você pratica. 2, você consegue desenvolver ao longo do tempo. E 3, você consegue aprimorar. Você consegue sair de um estágio A para um estágio B, por exemplo. Então, nesse contexto, cara, criatividade sim é uma habilidade que todas as pessoas, né, têm capacidade cognitiva, obviamente, Sim. e de desenvolvimento. Então, cara, todas as pessoas são criativas e a gente pode, né, passar por esses 3 estágios, digamos assim, né, de praticar, desenvolver e aprimorar. Não, total. Né, como você comentou, a gente conversou nos bastidores um pouquinho antes assim da gente estar nesse encontro aqui. Eu também sou super desse pensamento que a criatividade é algo que a gente consegue fazer de forma intencional, né? Como você Uhum. falou, ali, Sim. tem um lado emocional que a gente não explica, mas a gente consegue colocar intenção e ter resultados, né, inovadores, criativos de uma série para superar desafios que a gente tem no nosso dia a Sim. dia. O ponto é que eu vejo que as pessoas, como você comentou dessa pessoa aí que abordou você no treinamento, que estava tendo várias ideias, é que as pessoas não ficam presentes para isso no dia a dia, Uhum. né? Sim. Cara, aquela Sim. história de, cara, se abrir a geladeira, ver o que tem e pensar num prato e fazer, é o uso da sua natural criatividade, Uhum. né? Total. É que as pessoas só não ficam presentes para isso. E Uhum. nesses momentos existe um processo rolando na cabeça que, se a gente conseguir entender e replicar, a gente pode Sim. levar isso para Sim. outras áreas, né? Exato. Mas Exato. aí eu também concordo com você quando diz que, cara, é tanta coisa que acontece ao nosso redor, eu costumo dizer, né? Vai colocando uma poeira em cima da gente e a gente, né, de repente fica, né, achando que o mundo é essa poeira, né? E aí, Sim. cara, eu queria saber de você, assim, né, nesse contexto. Quais os 3 principais fatores que você acha que acontece que bloqueia essas pessoas de entender ou buscarem essa Uhum. criatividade natural? Perfeito.
Pode ser Cara, 4, ou 5, ou sim, 2, sim. mas é essa Não, isso que eu história ia de falar. lista. Eu Né? fiz uma colinha aqui, né, cara? Porque a gente bateu Total. um papo antes, e aí eu falei, não, cara, eu quero levar, porque assim, isso é uma das coisas que eu faço muito essa pergunta, né, de quais são os bloqueios, em qualquer contexto, cara, seja numa palestra, num workshop, nas trilhas que a gente conduz dentro do Catalisar, ou em conversas mesmo, cara. Acho que esse Aham. faz parte da minha curiosidade, né, com criatividade, entender como funciona para as pessoas e, obviamente, quais são os bloqueios. E aí aqui, cara, o primeiro, que assim é o disparado, é o mais comentado, é a questão do tempo. Né? Tempo é sempre uma reclamação em relação à criatividade, cara. Sempre, pode ver, se você nunca ouviu isso, você talvez já tenha falado Sim. isso, inclusive. Tipo, cara, meu, eu não estou conseguindo criar porque eu não tenho tempo. Né? E aí, a questão do tempo, eu acho que ela tem duas características, digamos assim, né? Uma é a sensação da falta de tempo, né? Tá. Outra é ter pouco tempo, né? Uma coisa é quando eu sinto que eu não tenho tempo nenhum, né? Tipo, Uhum. cara, tá muito acelerado, tá muito corrido, não tenho. Ou eu tenho pouco tempo, do tipo, cara, apareceu, algo para fazer, mas é pouco. A nossa dimensão de tempo para aquilo, a gente fala, cara, não dá para fazer em X tempo, eu precisaria de mais, né? Então, Será que as pessoas pensam que para ter uma ideia criativa, você precisa, tipo, cara, sentar na beira da praça, olhar as árvores balançando sob o uh, vento, dar uma mergulhada, tipo, uma coisa mais lenta, assim, para poder vir a inspiração? Você acha que tem um cara, pode ser, eu acho que pode cutucar esse tipo de coisa, assim. de achar que para ser De criativo achar que é precisa isso. de. Ah, né? Mas eu acho que o principal uma percepção sensorial mesmo de tempo, assim, Uhum. sabe? Ou de tipo, cara, tá acabando, não vai De dar. urgência. Uhum. Ou de quando você recebe de repente uma demanda, você olha e fala, cara, é pouco tempo para tal coisa. Mas assim, em qualquer uma dessas situações, eu vejo o que está por trás disso. É uma priorização desbalanceada, sabe? Essa é para mim a palavra. Porque toda vez que a gente fala que a gente não está tendo tempo, é porque, na verdade, a gente, cara, está botando energia, consequentemente tempo, talvez em coisas que não são tão relevantes perante aquela tua comparação, né? Então, por exemplo, Sim. se meu dia a dia está aqui, eu recebo uma nova demanda criativa, digamos assim, quando eu comparo isso, talvez eu estou colocando tanto tempo, tanta energia no meu dia a dia, por exemplo, que aí quando essa atividade surge, essa demanda surge, eu não consigo olhar para aquilo e falar assim, porra, vai dar Ó, tempo, sabe? pegando Ou esse não. gancho, conversando com algumas pessoas a respeito desse nosso bate-papo aqui sobre criatividade para planejar o ano seguinte, eu recebi alguns comentários do tipo, cara, mas está cedo ainda para começar a planejar o ano que vem. Ainda tenho Aham. coisa para fazer esse ano. Falei, eu sei. Olha aí. Só que se você não Uhum. pensar ou investir um pouquinho de energia, tempo, agora, a hora que você precisar entregar, você não vai ter o tempo para Sim, você fazer a coisa de uma forma perfeito, criativa, interessante. Né? Não, perfeito. total sentido. Tem recentemente eu mentoro, né, algumas pessoas com essa pegada de desafios criativos, né? Não desafios criativos aí, outro paradigma que também precisa quebrar é que criatividade ou desafios criativos são de arte, de design, de marketing. Não, desafios criativos de qualquer pessoa, tá? De qualquer área, Uhum. inclusive as duas pessoas que estão mentorando hoje, por exemplo, né, que eu tive duas sessões, nenhuma das duas trabalha com esses mercados tradicionais do setor criativo, digamos assim. Mas são desafios que elas precisam resolver, né? Precisam resolver problemas ali e tal. E aí a gente estava conversando, inclusive, uma delas a gente estava conversando sobre isso, e um dos exercícios que a gente começou a fazer é um que chama Time Target, se eu não me engano, que é quanto tempo que você dedica para cada tipo de habilidade. Uhum. Desculpa, para cada tipo de situação, de demanda. Né? Então tem demandas urgentes, demandas importantes, né? E aí vai dividindo ali em quatro categorias, que eu não lembro exatamente agora. Cara, a gente fez um exercício desse, cara, e a mentoranda ficou do tipo, nossa, é isso então? Eu falei, pois é, Então, né? não é que eu Olha não só. tenho tempo, eu estou fazendo as escolhas erradas. Exato. Então, esse é um influenciador muito grande para a percepção de ter tempo ou não ter tempo, sabe? Quando a gente fala de que é um Para bloqueio criar. criativo. Exato. Uhum. Em algum contexto acaba sendo isso. Não, total. Super sentido. Esse é o primeiro, tá? Esse é o que mais pega.
Daí o segundo, que eu acho curioso, que aí os próximos eles se equilibram assim em importância para as pessoas, o segundo é a questão do julgamento, né? E aí pode ser um julgamento meu, né, um julgamento individual ali, quanto eu me julgo, né, do tipo, putz, essa ideia não faz o menor sentido, ou, cara, que eu, né, tô viajando na maionese, qualquer possível elemento que a gente olhe para aquilo e vire uma desculpa para, tipo, reduzir a Aham. importância do que você está pensando, sabe? Então, esse auto-julgamento, cara, acho que é o primeiro que a gente precisa tentar desarmar. Daí, o segundo é quando a gente fala do julgamento do outro, né? Como que as pessoas, né, vão ali olhar para como que as pessoas vão receber aquilo que eu falo, né? E normalmente o julgamento, né, o receio de ser julgado pelo outro vem junto com a vergonha, né? A Sim. Brené Brown, por exemplo, é uma pessoa que fala muito sobre isso, né? Quando ela fala de vulnerabilidade e tudo mais, e a vergonha ela vem dessa desconexão, né? Então, se as pessoas sabem como eu sou, né? Elas me conhecem ali de alguma forma, cara, elas não vão gostar mais de mim, né? Então, por exemplo, você está numa reunião de trabalho, lá de equipe, um brainstorm, alguma coisa assim, e aí você tem uma ideia e você refuta ali, você fala, cara, De falar. não vou fazer, não vou falar. Por quê? Porque você tem medo de que as pessoas vão te ridicularizar, que as pessoas não vão gostar do que você tem de ideia. Então, esse julgamento, auto-julgamento e o julgamento do outro é um ponto muito importante, assim, cara. Isso trava bastante a criatividade. Interessante, cara, você comentar isso, porque um tempo atrás eu lembro que estava vendo a palestra do Murilo Gun, e ele fala uma coisa que me chamou bastante atenção, e eu acho que está muito alinhado com essa questão do julgamento, é que a gente foi, na maioria dos casos, né, a gente foi educado na nossa escola Uhum. a cumprir o gabarito. Sim, Então, aquela coisa, você estudava não para entender a matéria, você estudava para responder aquilo que o sim, gabarito da professora, do professor queria que você respondesse. Não perfeito. necessariamente se era a resposta que fazia mais sentido para você, mas era a resposta do gabarito. Então, a gente foi condicionado a buscar o gabarito. E Uhum, aí, perfeito. quando a gente não gabaritava uma prova, que é como se falava, né? Quando você tirou Uhum. 10, o que você fez? Você Exatamente isso. gabaritou a prova. Sim. Né? Quando você não tirava o 10, o foco estava no número que faltava. Nossa, você Uhum. tirou 9, errou uma, errou duas, errou três. Então, e aí a gente chega no mercado de trabalho, eu acho que quando a pessoa está numa mesa de reunião, tem uma ideia, ela pensa no gabarito. Por exemplo, é o lance do Uhum. julgamento. Qual será que é o gabarito que o meu chefe está usando? E será que essa minha ideia se encaixa com o gabarito dele? Perfeito. Porque se não Perfeito. encaixa com o gabarito dele, eu não vou para essa. Aham. É isso aí. É isso Faz aí. sentido? Total, cara. Tem um cara que fala muito sobre escolas, né, em relação à criatividade, que é o Sir Ken Robinson. Uhum, uhum. Ele infelizmente faleceu durante a pandemia, e ele era ex-ministro de educação lá da Inglaterra. E, cara, ele tem vários livros sobre como a escola matava a criatividade, né? Ou mata a Sim. criatividade. E eu concordo super, né? Esse contexto de que a gente foi educado, né, para fazer o certo, né, o que é esperado, esse é um ponto muito importante que, inclusive, tem a ver com um É o que a outro gente se julga bloqueio. também, né? Exato. Mas tem a ver com outro bloqueio que eu trouxe aqui também, que eu anotei, que é a questão do medo, né? E aí o medo de duas formas. Um é o medo do experimentar, né, do Uhum. desconhecido, que vem por aí também, né? Essa questão do tipo, cara, vou fazer algo que talvez não seja a resposta correta. Então, o experimentar o novo é o desconhecido. O desconhecido, cara, paralisa um pouco, né? Mas também pode vir com um contexto de, putz, cara, se eu tenho receio de que o que eu faça tenha uma resposta negativa. Ou seja, porque, que nem você falou, né, de ter incompatibilidade com uma expectativa, ou num contexto onde o que eu vou fazer, eu já tive uma experiência ruim com aquilo. Eu não quero que se repita. Então, o medo, ele vem nesse contexto, sabe? Essa insegurança é um elemento muito forte, né, de bloqueio. Então, cara, na criatividade, a insegurança, ela vai... quando a gente fala, né, de um ambiente empresarial, a gente criar um ambiente de segurança psicológica e tudo mais, cara, impacta completamente um contexto de criatividade. Como Total, que isso facilita ou não o processo. eu fico imaginando no contexto aqui, né, do nosso público que está
sendo pressionado para trazer ideias criativas, Sim. para aumentar engajamento nas ações de treinamento. E aí, de repente, essa pessoa já até levou algumas lá atrás e a resposta dele foi: ah, não, isso não vai funcionar aqui. Ah, não, isso Uhum. não dá certo aqui. Então, Exato. aí, cara, né, para que eu vou trazer mais assim? Então, deixa eu fazer mais do mesmo aqui, garanto o meu, né? E aí Entendeu? você vai jogar no É, seguro, né, cara? é, Esse é um ponto. E aí é engraçado porque é, o, o cérebro humano ele funciona naquele sistema um, sistema 2, né? Que eu nunca lembro se o autor é o Daniel Kahneman, né? Porque eu sempre confundo o Daniel Kahneman com o Daniel Goleman. É o Daniel é, Kahneman, se eu não me engano, que é o Rápido e Devagar, né? O livro. Isso, Daniel Kahneman. Cara, e ele fala nesse livro Sistema um, Sistema 2. Sistema um, o corpo, o cérebro, é um sistema super mega inteligente, então ele vai buscar sempre a sobrevivência. Isso quer dizer que em algum momento você vai economizar energia. Sistema um, né? Então, tudo aquilo que você faz automaticamente, sem gastar energia física, né? E energia de processamento do cérebro. Então, você coloca no automático tudo isso. Então, por exemplo, eu estou respirando, mas eu nem estou pensando para respirar. Simplesmente, ou por exemplo, para falar, né? Eu não estou pensando em como eu articulo palavras, eu simplesmente falo, né? O que vem de ideia, eu comunico. Isso é o sistema um. Sistema 2 é tudo aquilo que você faz com muita atenção, né? Que você gasta muito mais poder cognitivo para isso. Cara, nesse cenário é a mesma coisa. é. Você prefere ir no que é mais seguro e, consequentemente, o que economiza energia. Então, eu vou no que eu já sei, no que é certo. Eu sei que, por exemplo, eu vou dar uma ideia padrão, aí o meu cliente vai aceitar, o meu gestor vai aceitar, o meu cliente interno, né, meu parceiro ali, vai topar Eu não também. Então, preciso a gastar gente tanta energia para ficar defendendo. Exatamente. Então a gente joga no seguro para isso. Agora, se eu jogar no desconhecido, com certeza eu vou gastar energia, porque vai vir algo desconhecido que eu não sei o que eu vou ter que lidar, então eu vou ter que lidar na hora. Tem a questão do antes, tem a questão do durante, vai ter a questão do depois, né? Então, sempre que a gente tem esse dilema, mas as ideias estão todas iguais, blá blá blá. Cara, provavelmente quem está executando isso e de quem a gente está conversando, cara, está atuando do sistema um, né? Digamos Sim, assim, e não no sim. sistema 2. Só que só sistema um não funciona. A gente tem que equilibrar esse contexto. Não, total, cara. Eu super concordo. Bom, não à toa, né? Tô aqui É o livro na, daí. na mão aqui, né? Eu sou super adepto a tentar, né, como engenheiro, racionalizar as coisas, né, o Perfeito. máximo possível para elas serem replicáveis. Então, cara, como que dá para a gente racionalizar X para poder eventualmente replicar de alguma maneira que a gente faça até com menos esforço, mas no primeiro Perfeito. momento vai ter um esforço, é o momento do entendimento, do teste, Uhum. da avaliação. E aí, cara, nesse sentido, eu queria saber de você assim, cara, quais técnicas você usa assim para, cara, buscar inspiração, Uhum. para conduzir um processo criativo, justamente pela sua experiência, entendendo que você já gastou muita energia para chegar nisso e Uhum. agora se a gente entender e replicar, a gente vai gastar menos energia, mas vai conseguir um resultado criativo bacana também. Perfeito. Cara, eu sempre gosto de. Apesar de eu não ter sido um aluno muito dedicado na área da química, da física, da biologia quando eu era adolescente, eu tive um interesse muito grande depois de adulto nesses assuntos, tá? Nesses temas. E eu, no Catalisar, eu tento levar muitas metáforas, né, da física, da química, da biologia para explicar o processo criativo, para falar de criatividade como um todo. E aí, esse ponto que você trouxe, e eu gosto porque eu fiz design de produto na faculdade, né? Então, Uhum. sou muito próximo do time da engenharia, de alguma forma. E eu gosto sempre de usar, cara, a mitose e a meiose como uma boa metáfora para explicar processo criativo, sabe? Segura aí, galera. Agora vai rolar aula de Telecurso 2000 aqui, ó. Imagina, lembra? Meiose e mitose, cara. Vamos E lá, aí, presta cara, atenção. pensa assim, que é o que você falou, né? E é sistema um, sistema 2. É por isso que eu acho que inclusive tem um parênteses rápido, tem uma disciplina que chama biomimética, muito provavelmente você conhece essa disciplina. A biomimética, ela olha para a natureza para entender como que a natureza resolve problemas, né? E como que a gente usa a forma como a natureza resolve esses problemas para a gente resolver os nossos, né? E é muito legal porque um tempo atrás eu fui palestrar no Hacktown e aí eu conheci um cara chamado Guilherme,
cara incrível. Depois, inclusive, puta, eu te passo o arroba dele aí para a gente poder compartilhar com a galera. E ele está estudando muito sobre biomimética e ele estava explicando exatamente sobre esse contexto, né? E uma coisa que eu achei muito curioso, como ele aborda esse assunto, ele falou assim, cara, pensa que a natureza é um laboratório de milhões de anos. A gente com certeza tem hipóteses validadas e refutadas nesse contexto, saca? Com certeza, para um desafio que você tem no seu trabalho hoje, na natureza tem uma resposta já validada. É certeza, saca? De tão complexa e tão diversa que a natureza é. E aí, voltando aqui para o nosso contexto de mitose-meiose, cara, na meiose, a gente simplesmente replica, né, as células ali. Na mitose, você tem o mesmo material genético e você cria 4 combinações diferentes, né? Então, sistema 1 é a meiose, sistema 2 é a mitose, saca? Então, o corpo humano, todo ser vivo celular, ele já funciona dessa forma, sabe? Sistema 1, sistema 2, mitose, meiose. Então, quer dizer que, cara, pô, se eu entendo, né, que vai ter alguns momentos que eu vou precisar construir, né, criar de forma diferente, né, criar resultados diferentes, como no exemplo que eu dei. Em outros, eu vou querer ganhar tempo, né, eu vou dar uma economizada de tempo e eu vou acabar fazendo, vou só virar meio linha de produção, né? Aí é tua área. Tipo, cara, vou, né, de fato, conduzir ali de uma forma mais linear, digamos assim. O Gartner, ele tem um modelo que chama modelo de inovação bimodal, que o Gartner, né, alcunhou enfim, né, utiliza aí nas consultorias que o Gartner faz como empresa de consultoria, que é justamente sobre isso. Quando você precisa, você pegar uma empresa que quer passar por um processo de transformação criativa e de inovação, o bimodal basicamente é o sistema 1 e o sistema 2. A primeira parte do bimodal é você tentar fazer o que você já faz um pouquinho melhor. Né? Sucesso garantido, nada de muito novo. E aí você pega uma pequena parte daquilo que você tem para fazer e tenta fazer com, né, absolutamente 180 graus de diferença. Totalmente novo. Um ambiente controlado, com mais né, liberdade para o erro, mas se aquilo ali começar a dar certo e quando dá, traz um retorno exponencial, você começa a tombar para o novo sistema 1. E aí a coisa vai acontecendo. Então, basicamente, é um jeito estruturado. Não, anota aí, cara. Um jeito estruturado de você fazer sistema 1, sistema 2, meiose, mitose dentro da organização. Cara, esse é um ótimo exemplo de criatividade na engenharia, por exemplo. Saca? Entende como outro paradigma aí, bom que a gente vai falar de vários. Essa história de humanas e exatas. Eu sou de humanas, então eu sou super criativo. Eu sou de exatas, não sou criativo. Cara. Que isso? A gente acabou de falar, sabe, de um exemplo dentro da engenharia, por exemplo. É da engenharia, né? Não estou falando sim. E aí, se a olhar aqui para também treinamento e desenvolvimento de pessoas, por que não? Cara, pega aí todos os desafios que você tem para 2023, escolhe alguns que você tem uma abertura maior para explorar. E, cara, se compromete a fazer de forma absolutamente diferente de tudo que você já fez. Perfeito. Os outros, faz como você vai fazer, tenta fazer um pouquinho melhor e beleza. Aí depois você colhe o resultado. Né? Esse é um processo que tende a trazer um pouco mais de segurança, porque acho que entra naquilo que você falou. A pessoa tem medo, a pessoa tem, do julgamento, todos os bloqueios que a gente falou, esse é um processo que tende a trazer... para evitar disrupção, você vai trabalhando a evolução. Você começa a fazer até ganhar um corpo maior e aquilo virar um novo sistema 1 para você, né? Perfeito. E aí, cara, aí para responder essa pergunta, né, tipo uma dica de como fazer, primeiro falar a forma como eu encaro e entendo criatividade, né? A minha definição de criatividade, vou pegar aqui minha cola só para eu poder falar certinho, né? Senão tô queimando aqui o cartucho. Criatividade para a gente aqui é a capacidade de se inspirar no que existe, interagir com esses elementos, fazer combinações diferentes, que é o que a gente estava falando agora, e dar novos significados, né? Que para mim, é a principal característica do ser humano. É quando a gente dá significados para as coisas, né? Então, eu estou falando aqui de 4 verbos. Primeiro, interagir com os elementos que já existem. Nesse ponto, eu sempre trago aquela fala do Lavoisier, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma.
Então, assim, outro paradigma. A gente vai falar praticamente de todos que a gente trabalha aqui no Catalisar. É o paradigma do criar do zero. Cara, esse é o meu desafio para todo mundo que Cara, estiver ouvindo quem tem esse aqui. paradigma do criar do zero nunca viu o mundo de Bigman. Não, exato, Lembra? cara. Porra, eu era Nada se fãzaço, meu. cria, Eu era tudo vem fãzaço, de algum cara. lugar. Exato, cara. E assim, do ponto de vista físico, químico, biológico, é isso, entendeu? É. Tudo tem faz parte, Cara, né, do mundo de contexto. Bigman, cara. Muito Puta, de bem, onde eu ótima tirei essa? referência, melhor referência, cara, muito boa. Inclusive, quem nunca assistiu, fica a recomendação, que é Dá no um YouTube baita aí, né? Porque conteúdo. acho que não Exato, passa mais, né? É. baita conteúdo. Então, no se inspirar no que existe por conta disso, cara, porque as coisas já existem. Então, não existe um cenário do criar do zero. A gente não cria nada do zero, a gente trabalha com coisas que já existem. E aí, a minha dica aqui nesse ponto é sempre, já tem um fio da meada por aí, sabe? Sim. Então, entender disso já é um ponto importante. Então, esse é o nosso primeiro verbo, que é interagir. O segundo verbo, desculpa, é o inspirar. O segundo verbo é o interagir, que é onde a gente lida com aqueles elementos, né? E esses elementos podem ser diversas coisas, né? Materiais, matéria-prima, pode ser informação, pode ser qualquer coisa. Então, dentro desse contexto, o interagir é importante, por exemplo, com ferramentas, metodologias, né? Então, tudo Sim. aquilo que eu desenvolvo que é o como, né? Digamos assim, como eu interajo com esses elementos, também vai ser um ponto importante. Daí a gente vai para a combinação, né? O combinar, que é o terceiro verbo. O combinar, ele vem daquela intenção da gente fazer a combinação não óbvia, né? A criatividade, ela tem essa relação quase que intrínseca com fazer diferente, né? Sim. Então, eu sempre quero fazer algo criativo e pode prestar atenção. A demanda da criatividade é sempre como precisamos fazer algo diferente. Não dá mais para a gente seguir do jeito que tal, né? Cansamos do sistema um, precisamos do sistema 2, né? Cansamos É. da meiose, precisamos da mitose. Então, nesse cenário, cara, a combinação, né? Fazer combinações não óbvias é nosso terceiro movimento dentro da criatividade. E aí, por último, que é o verbo do significar, esse é meio que o elemento, é quase como se fosse o elemento X aqui, né? O elemento especial de cada indivíduo, né? Sim. De cada um de nós De aqui. Por cada quê? organização, de cada cultura, enfim. Porque cada pessoa é uma pessoa singular, cara. Né? Não existe outro Otávio, por mais que exista uma pessoa talvez muito parecida. Se eu tivesse um irmão gêmeo mesmo assim, não seríamos a mesma pessoa, porque somos muito complexos, né, para existirem pessoas iguais. Então, aqui que mora a singularidade, sabe? É quando a gente dá o significado. E aí é onde vem a minha dica. Juntando o significar com o primeiro, que é o se inspirar. Cara, para mim a criatividade, o cerne da criatividade é o nosso repertório. E aí, por que o nosso repertório? É até uma questão física mesmo, sabe? Na neurociência a gente estuda muito essa questão da capacidade de criar conexões neurais, né? O nosso sistema neurológico. E aí é legal entender que a gente não pensa só com o cérebro, né? A gente tem um Sim. sistema neural que ocupa o nosso corpo todo. Então, eu brinco muito do pensar com o estômago, né? Quando a gente está ali tomando uma decisão muito rápida, mas não deixa de ser verdade. Até porque no estômago não tanto, mas a gente tem neurônios no intestino, por exemplo. Né? Então, o sistema neural ele é bem complexo. Mas aí o ponto físico é que a gente se sente não criativo ou não criativa quando a gente meio que esgota essas conexões neurais, né? E como que eu resolvo esse problema físico de conexões neurais? Vivenciando outras experiências, aumentando o meu repertório Que de force a experiência. criar novas conexões. Porque quando a gente se coloca em situações desconhecidas, né, em situações novas, a gente vai criar novas conexões neurais para processar aquilo que a gente está lidando. E aí essas experiências podem ser experiências visuais, textuais, auditivas, sinestésicas, cara, qualquer tipo de experiência, né? Então, desde eu ler um livro, ler um artigo, até, cara, viajar para um lugar que eu nunca fui, comer uma comida que eu nunca comi, escovar os dentes com a mão que eu não uso. Tudo isso são experiências que vão promover mais conexões neurais e automaticamente você aumenta o teu repertório. Então, se criatividade é se inspirar naquilo que já existe,
é naquilo que já existe para você também, né? Então, se o seu repertório aumenta esses elementos que você pode interagir para depois fazer Para combinações criar. diferentes e para depois dar novos significados. Eu lembro uma vez, cara, quando eu fui fazer um curso de PNL, e aí o curso era aquelas histórias assim, que começava na quinta-feira, de quinta para sexta, às 2 da manhã, e Aham. acabava, tipo, no Até sei que domingo, cursos às foram 1 esses. É, 1h35 da manhã. Você tinha sei. 3 horas de sono, sabe aquela coisa meio pá. Aí eu fui perguntar pro cara lá que estava fazendo o curso, né? Foi muito legal, aliás. Aí eu falei, cara, qual que é desses horários, assim, o que que é? Ele falou, Uhum. cara, é que assim, nós como seres humanos, a gente aprende basicamente de duas maneiras. Por repetição ou por Uhum. estresse. Sim. Como a gente não tem tempo para ensinar vocês por repetição, a gente vai ensinar vocês pelo estresse. Por intensidade. Então, o corpo estressado, você tende a, enfim, né, tem a teoria lá É, por são trás dois disso. caminhos, né? São dois caminhos de Usando aprendizagem. disso, Uhum. quando eu quero, né, quando eu quero me impor numa situação de criatividade, ou estou dando dica para alguém, né, sobre criatividade, para ampliar esse nosso repertório, eu costumo dar uma dica que tipo assim, explosão de estresse para sua criatividade. Eu falo, cara, lista 5 coisas que você não gosta. 5 coisas Uhum. que você não gosta, odeia. Tipo, cara, isso não dá. E aí você vai lá e vai se comprometer a ler sobre aquilo, assistir vídeos sobre aquilo, entender a opinião de outras pessoas que gostam daquilo. Uhum. Porque quando você se impõe a fazer um negócio, cara, tipo uma explosão mesmo de possibilidades, Sim, porque sim. a gente tende a buscar o novo também numa área de conforto Não tão que, novo cara, assim, é né? aquela história que vai trazer pra gente, sei lá, mais daquilo que a gente já viveu de alguma forma, Uhum. né? É algo mais previsível, né? Um Algo mais novo meio previsível. Eu falo, previsível. cara, lista aí as 5 coisas que, cara, eu odeio futebol, eu odeio X, eu odeio Y, eu odeio moda. Então vai lá, cara. Uhum. Você vai assistir uma vez por dia um vídeo sobre design de O moda assunto. de Aham. Paris e tal, vai ler sobre isso, artigo, vai tentar entender quem que é o mestre nesse assunto aí, seguir um pouquinho, para tipo dar um quebrar mesmo Perfeito. algumas coisas. E cara, e funciona, meio na louca assim, Sim, funciona. sim. É, cara, e pensando que assim, tem N estudos falando sobre aprendizagem, que a gente já entende que a aprendizagem só acontece de forma intencional, né? Então, assim, se eu não me coloco numa situação intencional de aprendizado, aquela coisa de aprender por osmose, aí voltando às metáforas da biologia, essa não funciona. A gente não aprende por osmose. Eu preciso ter intencionalidade no aprendizado. Cara, desde um conceito super intelectual até coisas físicas, assim, eu gosto muito de esporte, cara, tem vários estudos dentro da linha esportiva onde o atleta otimiza, né, aprimora ali a habilidade dele se ele está atento ao que ele está fazendo, se ele tem consciência de qual músculo que ele está mexendo, de qual movimento que ele está fazendo, por que ele está fazendo aquele movimento, qual é a coordenação motora que ele precisa. Justamente com essa história do sistema 1, sistema 2, principalmente do sistema 2. Então, tudo que que é intencional, a gente consegue aprender. E aqui é o que a gente está falando aqui, né? Se colocar nessas situações de, cara, como é que você amplia repertório, né? Cara, que nem você falou, putz, vai ler um livro de algo que você não tem costume. Dentro da área profissional, por exemplo, eu sempre recomendo você ler sobre áreas que não tenham a ver com o teu negócio, né? Por exemplo, putz, sou engenheiro. Cara, vai ler sobre gastronomia, vai ler sobre jardinagem, vai ler sobre, sei lá, astrofísica, ou, putz, trabalho com desenvolvimento de pessoas, né? Com a área de T&D. Pô, cara, vai ler sobre música, sabe? Vai ler sobre Sim. arte, vai ler... então, se coloca... Hotelaria, sei lá, sabe? Vai olhar contextos, cenários que vão se tornar cenários análogos, né? E aí, isso vai ampliar teu repertório de alguma forma e fiquem tranquilos e tranquilas que o seu cérebro vai conseguir conectar esses elementos, né? Sim. Nenhuma experiência que a gente tem na vida se torna um lixo mental, digamos assim, né? Exceto Ela aquelas vai coisas que servir realmente a gente minimamente pensando. para te dizer o caminho a seguir ou o caminho a não seguir. Ou um elemento, sabe? Talvez você pegue tipo uma característica daquilo que você descobriu, que você leu. Por exemplo, eu gosto muito de projetos onde eu trabalhei muito tempo com design de serviço, né? Então, onde alguma empresa de um serviço específico é aprender com outra. Por exemplo, eu trabalhei no Itaú. Cara, no Itaú teve uma época que a galera que estava no Itaú Personalité ia conversar com o pessoal de hotel 5 estrelas para aprender técnicas de recepção, sabe? De como que Sim. você cuida de um cliente 5 estrelas de um hotel. Eu quero dar
eu quero dar características próximas para o atendimento do Não, banco. por exemplo, cara, um caso assim que eu acho que é bem interessante, eu tive a Embraer como cliente e um dia lá conversando com eles, o pessoal que fazia o design de interiores de avião executivo, Aham. eles iam fazer laboratório com o pessoal da Porsche, com o pessoal que Perfeito. faz barco, né, iate, Uhum. muito rico, para Perfeito. justamente capturar a ideia, o conceito de design de interiores, de Uhum. conforto, de Sim. elegância, para E trazer para teoricamente não é o usar. mesmo mercado, né, cara? Tipo, não tem nenhuma relação direta, digamos assim, mas Mas consegue. é Perfeito. Tem um buscar exemplo que eu gosto fontes. muito, cara, que é de um hospital na Europa, eu não lembro qual país. Eles foram estudar com a Williams de Fórmula 1, a equipe de Fórmula 1 da Williams, como eles faziam o pit stop, né? Como é que era o pit stop do carro da Fórmula Qual 1 que é a lógica para ali e tal, entender backstage e tal, bonitinho, como é que era, como é que eles se organizavam para fazer o né? pit stop em segundos e liberar o carro. Para quê? Para trazer esses aprendizados para o pronto atendimento. Cara, você entra com um cliente, olha, um paciente infartando. Como é que você lida com ele? Você tem que ser muito rápido. Uma equipe de Fórmula 1 é preparada para atender um carro hoje, né, na Fórmula 1 em Sim, 2 segundos para troca de pneu, troca de bico do carro e né? tal. Então, como que você aprende com esse time para você colocar no teu negócio, né? Então, essa é uma outra forma da gente expandir nosso Total. repertório, que é olhando cenários análogos, sabe, cara? Vai conhecer, vivenciar outros mundos, digamos assim, para que isso seja um repertório, né? Esteja lá no teu, na tua caixinha de conhecimento, né? Para você poder usar como elemento de um quebra-cabeça que você vai montar lá na frente, sabe? É aquela história, né? Antes de virar automático, tem que ser intencional. Total. Depois de ser Exato. intencional. E, cara, e aí vindo um pouquinho aqui, até, né, aprofundando a nossa discussão e trazendo um pouco do tema que a gente colocou aqui, todos esses elementos que a gente discutiu até agora de criatividade, de como, né, entender os bloqueios, de como encontrar os caminhos e tal, no final do dia, né, e especialmente para quem está acompanhando a gente aqui, vai ver essa live gravada que atua na área de treinamento e desenvolvimento, com tudo isso, é possível de fato fazer mais com menos? Tipo, buscar soluções, Uhum. inovação para fazer tipo mais com menos? Tá. Primeiro, eu acho que é legal a gente sempre tentar entender o que que é o mais e menos, né? Do tipo, putz, é o mais de qualidade, é o mais de quantidade, o que que a gente tá, qual é a medida que a gente está usando, assim. Mas o ponto principal, eu acho que é a questão que a gente estava falando dos bloqueios ali, né? Das limitações, digamos assim. Cara, essas limitações, elas podem ser características da situação, mais né, meio que limitadores ali, mas a gente pode olhar para aquilo também como motivadores, né? Sim, Ou como motivos, inclusive. Então, por exemplo, às vezes o desafio que a gente tem é, por exemplo, cara, eu preciso otimizar eu tenho, sei lá, 2 linhas de orçamento e eu preciso otimizar esse orçamento para quando mais com menos é relação à grana, né? Então, putz, eu né? preciso fazer mais experiências com menos Dinheiro. recurso, né? Com menos dinheiro. Cara, talvez esse é o desafio, né? Então, ele vira um objeto do projeto, digamos assim. Então, não é mais um problema, digamos assim. Por quê? Óbvio que num cenário ideal, se a gente olhar pelo resultado que a gente gostaria de, ou desculpa, pelo como, cara, a gente poderia fazer isso e aquilo. O ideal seria fazer isso, aquilo e aquilo outro com a equipe de Fórmula 1, por exemplo. Eu quero fazer um estudo cenário análogo com a equipe de Fórmula 1. Cara, você consegue? Você tem grana para viajar até a Europa ou qualquer país de lá para falar com uma equipe de Fórmula 1? Não, não conseguimos. Você consegue falar de repente com uma equipe de Stock Car aqui do Brasil? O Brasil é um dos principais países que tem essa categoria de esporte automotivo, por exemplo. Cara, talvez, né? Interlagos aqui do lado, tem algumas equipes que ficam aqui em São Paulo. Putz, vou lá fazer isso, sabe? Ou não, putz, em vez de falar com o Stock Car, vamos falar com a equipe de kart, né? Ou Né? vamos procurar outro. Então, o limitador, ele pode sim ser um limitador, ou ele pode simplesmente virar o cenário que a gente vai trabalhar. Então, fazer mais com menos, né, que foi a tua pergunta, é possível? É possível desde que você entenda o que é esse mais ou menos, né? Acho que é o Sim. ponto principal, mas você também consiga usar essas características que sejam passíveis de se tornarem motivos, digamos assim.
né? Então, vira um desafio. Óbvio, quando vira uma restrição de impossibilidade, aí é outra história, né? A gente está conversando de outra coisa. Do tipo, putz, acabou a grana, né? Talvez se acabou. Alguém conhece alguém Acabou? que conhece alguém? Então assim, dentro de um cenário controlado, digamos assim, putz, eu tenho pouco recurso para fazer algo, beleza, vamos trabalhar com esse elemento, e aí é trabalhar dentro desse elemento. Até porque, uma coisa que a gente tem que levar em consideração dentro da situação, né, do cenário da criatividade, o que é ideal, né, o que é imaginação, fictício, versus o que é realidade, né? Na criatividade, a gente está sempre lidando com essas duas situações. Aí na ficção, né, na imaginação, a gente está falando do ideal, onde eu imagino, idealizo o ideal, obviamente, né? Ideal, inclusive, vem daí, né, de idealizar, versus o que eu vou conseguir materializar, né? O que é realidade. E, obviamente, o que a gente imagina para o que a gente constrói nunca é 100% igual, Por mais né? que a gente tenha todos os recursos disponíveis. Exato, porque a imaginação é a imaginação, é um cenário onde muita coisa acontece que não tem as regras da realidade, né? Né? Então Cara, esse é um ponto eu já me delicado. decepcionei fazendo coisas que eram absolutamente o ideal para mim e já Aham, me surpreendi fazendo coisas que não era exatamente o ideal, aquilo que eu queria, mas eu fui lá porque perfeito. era um plano B que virou algo sensacional. Sim, sim. Exato. Então assim, eu acho que o ponto principal é a gente navegar entre esses dois mundos. O que é o ideal e o que é o real, né? E aí, cara, nessa dinâmica, nesse movimento, né? Assim como eu falei lá no começo, criatividade é movimento, porque é um processo, ela não acontece de forma pontual. Cara, já que é um processo, eu tenho que entender que vai ter esse movimento. Eu vou ter que lidar com o ideal e o real a todo e qualquer momento, né? Então, acho que esse é o ponto principal. Então, sim, a resposta cara, dá para fazer mais com menos dentro dessa situação entre o que é o mais e o que é o menos, sabe? Aqui no Tendo nosso, mais o ideal e o menos a realidade, né? usualmente aqui dentro do mercado de T&D, o que o pessoal fala muito é capacitar mais gente, é volume, né, Uhum. por baixo orçamento. Então, aquela história, nossa, eu preciso desenvolver um monte de gente aqui dentro, só que não tem orçamento, não posso contratar, não posso mandar para hotel, não posso fazer isso, né, não tem grana para fazer as coisas. Então, usualmente é esse o desafio, assim, ter um grupo Entendi. de pessoas que precisam ser treinadas e, de repente, não ter o recurso, ou seja, Uhum. humano ou financeiro, Sim. ideal, né, que a pessoa julgue como ideal para fazer tudo isso. Mas é como a gente colocou aqui, eu acho que quando a gente coloca isso como motivo, você consegue encontrar caminhos paralelos, similares, que eventualmente pode até sair, né, Exato. melhor do que encomenda. Né? E aí às vezes é uma questão também de estratégia, né, cara? Do tipo, putz, eu não consigo ter grana para fazer uma imersão com, sei lá, com 5.000 funcionários. Cara, mas eu consigo de repente fazer uma sensibilização com esses 5.000 funcionários? É. Esse é um desafio que eu recebo muito no Catalisar, que a gente, né, atende as áreas de T&D para falar sobre criatividade. Cara, e aí muitas vezes vem com esse do tipo, putz, Otávio, eu tenho essa demanda, inclusive a demanda real, 5.000 funcionários, cara, só que eu não tenho verba para fazer uma imersão com 5.000 funcionários. Beleza, será que a gente não consegue fazer, então, uma sensibilização com 5.000 funcionários? Primeiro, vamos fazer primeiro a sensibilização. Vamos olhar para o longo prazo. Eu gosto muito disso, sabe? Sim. Médio, no mínimo médio e longo prazo, porque a gente consegue fazer algumas ações de curto prazo que, olhando, né, para consistência e para o comprometimento para consistência, cara, vai funcionar, né? Parece que agora, putz, só fazer uma sensibilização não vai entregar o que a gente precisa. Talvez realmente não entregue, mas é o primeiro passo. E às vezes com essa sensibilização, a gente consegue de repente um movimento tão legal com as pessoas no dia a dia de trabalho delas, o movimento na cultura de trabalho daquela empresa, que vai fazer sentido daqui, sei lá, 6 meses, daqui um ano, a É. gente voltar com uma imersão, entendeu? Então, É a lógica fazer do parte de montinho uma montão, né? estratégia. Exato, exato. Faz um montinho, dá resultado, pega esse resultado, apresenta e faz um montão. Essa semana eu participei eu tenho um podcast que chama Sem Mais Delongas, que é sobre habilidades humanas, né? Tipo, a gente trabalha com habilidades humanas voltadas para a inovação. E aí a gente teve um episódio essa semana que foi sobre liderança, deve ir no ar nas próximas 2 semanas, se não me engano. E a gente estava falando de micro-revoluções que fazem parte de uma revolução.
né? Sim. Uma mudança, ela só começa a partir de uma micro-revolução, né? Um quebra-cabeça, ele é feito de pequenas peças que montam o quebra-cabeça inteiro. O Lego, cara, você monta um negócio incrível porque tem várias pecinhas. Você tem uma empresa, um coletivo, porque você tem vários indivíduos. Então, por uma mudança que a gente queira, né, através do treinamento e desenvolvimento, vem disso também, cara. Vem de pequenos movimentos que fazem parte de um movimento maior. Então, esse mais com menos, né, que a gente está falando aqui, mora nesse cenário, né? Sim. Onde eu vou ter, de repente, menos recurso, mas eu faço uma coisa mais pontual, visando, é que nem jogar uma pedra no lago, sabe? Esperando ali a ondinha e crescendo. É isso. Então tem que ser comprometimento e consistência, sabe? Também. Cara, eu costumo dizer para o pessoal também, falei, gente, a gente precisa aprender a utilizar de forma mais intencional um dos recursos mais valiosos de toda organização, que é a fofoca. Cara, Exato. quando você pega tipo um grupo de pessoas que são influentes dentro da organização, mesmo que pequeno, e faz um Uhum. negócio extraordinariamente bom ali Com elas. com elas, cara, a fofoca, a conversinha de bastidor, Uhum. aquilo É isso aí. prolifera, Total, prolifera. cara. É, só que daí você tem que ser É um intencional. sistema biológico, né, cara? É um sistema biológico. Exatamente. Então tem que olhar de forma intencional. Esse é um bom ponto. Total, total. E, cara, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Boa. Eu costumo olhar para as conversas seguinte, cara. Se parece que passou rápido, foi boa. Foi E para ótimo, né, mim, cara? cara, puta, eu ficaria mais horas aqui falando, porque o tema é sensacional. Super. E aí eu tava assim, bom, primeiro queria, né, agradecer você por estar aqui disponibilizando seu tempo para dividir com o pessoal de TD aqui, né, dicas sobre criatividade, como Uhum. a gente pode utilizar isso, né? E, e aí se eu puder pedir para você também, né, suas considerações finais, falar um pouco do seu trabalho também, e também falar assim, cara, se você pudesse, a gente não cria nada do zero, mas se você pudesse Uhum. descrever um ambiente, cara, que favoreça a criatividade. As pessoas, Uhum. preciso fazer um planejamento para 2023 e, cara, como que eu posso criar um ambiente rapidinho assim para favorecer esse processo criativo? E aí daí você já aproveita e fala um pouco do seu trabalho aí, Legal. considerações finais, Boa. top. Não, perfeito. Cara, eu acho que é legal a gente pensar ambiente como, não ambiente físico, tá? Mas como um ambiente, um cenário da cultura, digamos assim, né? Onde a cultura acontece. No cenário meio imaginário aqui no nosso contexto. Quando a gente olha para a cultura, né, de criatividade, até peguei um número aqui que eu acho que é legal a gente falar. Em 2017, a Steelcase fez uma pesquisa só sobre criatividade e inovação, né, nas empresas. E eu peguei um dado que eu acho que é legal, que é 40% das empresas, apenas 40% das empresas, possuem uma cultura focada na criatividade, né? De que as pessoas entendem que aquela cultura é favorável à criatividade delas. Cara, 40%, e eles ouviram empresas do mundo todo, né? Cara, 40% é pouquíssimo, é um número muito pequeno. E assim, é pela amostra deles ainda. Com certeza a gente tem um número muito maior do que esse. E aí, recentemente, eu fiz um artigo que eu, assim como eu falei, né, que eu gosto de usar biologia, química e física, eu fiz uma comparação de como que a química pode ensinar a gente sobre criatividade e liderança. E eu acho que se encaixa nesse contexto que a gente está falando. Como que eu imagino esse cenário? Para mim, esse cenário ele é como se fosse um catalisador, tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, numa reação química, o catalisador ele é o terceiro elemento, né, que nada mais é do que chega naquele contexto e proporciona caminhos diferentes, né, para aqueles elementos reagirem, que seja um caminho mais veloz e também que ele economize energia, né, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Então, se eu preciso construir esse espaço com se eu conseguir, na verdade, criar um ambiente, né, uma cultura que dê essas três características, digamos assim, eu acho que a gente consegue um ambiente mais criativo, né? Porque, por exemplo, naquela pesquisa lá da Steelcase, cara, 60% dos líderes, inclusive, afirmam que a empresa realmente não é muito criativa mesmo. Tipo, cara, 60% também é um número muito grande, cara, bem mais da metade falando sobre isso. Então, tanto uma postura da liderança ou a postura das próprias pessoas, né, dos colaboradores que não são líderes, quanto a estrutura, né, o ambiente que a gente está promovendo, eu acho que eles têm que ter essas três
intenções, digamos assim. Acho que não só características, mas intenções, né? Uma de proporcionar caminhos diferentes, outra de a gente poder acelerar, né, esse processo, e principalmente a gente conseguir fazer isso de forma que a gente consiga economizar energia, né? Que a gente não precise levar tanto tempo, tanta energia para que a gente consiga fazer as coisas. Então, por que eu falo disso, né? De ser um catalisador? Porque eu acredito, e aí falando até do catalisar mesmo, né? A gente acredita que os elementos da criatividade, necessários para a criatividade, já existem, né? O que precisa acontecer é vir um terceiro fator, né? Um terceiro elemento que potencializa essa reação, né? Por quê? Se a gente traz um contexto que a gente depende desse terceiro elemento, ferrou, cara. Porque um dia que aquele terceiro elemento sair daquela equação, cara, as pessoas não vão ser mais criativas. E não é isso, essa não é a verdade, né? Que é o que acontece, por exemplo, quando a gente, isso é uma demanda que eu já atendi muito no passado, que é quando a gente entrega, por exemplo, treinamentos de metodologias de inovação. Cara, recentemente eu vi uma pesquisa que na Europa que a gente tem mais de 70 metodologias de inovação acontecendo no mundo hoje. Design Thinking, Agile, Scrum, e Sprint, um monte de coisa. Cara, se a gente condiciona a criatividade numa metodologia, se aquela metodologia deixa de entregar valor, ferrou. Porque, teoricamente, nesse racional, você não é mais criativo. Porque a tua metodologia não funciona mais. Só que não é assim que funciona a criatividade. Ela não depende desse elemento. Esse elemento, esse terceiro elemento, por exemplo, uma metodologia, é o catalisador da criatividade. Então, as características, que é tudo, né, aqueles 4 verbos que eu comentei, eles já estão nas pessoas, já está no ambiente. Só precisa acontecer o movimento, né? Então, acho que esse é o ponto principal. A gente precisa acelerar essa transformação que já está ali, né? Os elementos já estão pairando, né? A gente não cria nada do zero, a gente já tem essas características, então a gente só precisa, obviamente, aí é uma meta processo, é a gente se inspirar no que já existe, nas pessoas, nos elementos da empresa, nos elementos da cultura, interagir com eles, e aí existem, né, inúmeras formas para a gente conseguir interagir com essas coisas, criar combinações não óbvias, né? Então, por exemplo, a gente está tentando, não está dando certo. A gente vai ter que fazer outras coisas. Então, a gente vai ter que ir para o diferente, né, para o desconhecido, para a gente ver se funciona. E aí, obviamente, no final, a gente dar novos significados. Às vezes também tem muito disso, né, cara? Na cultura, a gente precisa de constantemente ressignificar as coisas, né? A gente está passando por um processo, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, inclusive, claramente de ressignificar muita coisa, né, cara? A gente está ressignificando trabalho, a gente está ressignificando família, a gente está ressignificando tudo, né? Então, cara, o mundo é um processo de transformação. Então, acho que esse é um bom caminho. E aí, cara, o catalisar, ele é um organismo que ajuda as pessoas a entenderem, né, decifrarem o processo criativo delas, entenderem como funciona e principalmente como que a gente aprimora o próprio processo criativo, né? O que a gente entrega para as equipes, para as empresas, é trabalhar com o que já existe, cara. A gente não precisa ensinar mais uma metodologia para a galera, sabe? A gente precisa ajudá-las, todas essas pessoas, a entenderem como a própria criatividade delas funciona, e aí sim a gente dá um improve naquilo, sabe? Tipo, então, beleza, vamos aprimorar. E aí eu sempre faço a conta que pensa em quantos funcionários tem na sua empresa, ou na empresa que você atende. Sei lá, eu tenho 20 mil funcionários, tenho 100 funcionários. Esse é o número de metodologias, né, de processos criativos que já existem na sua empresa. Saca? Você não precisa ensinar mais um. Não está mapeado, você só precisa catalisar. Exato. As pessoas precisam entender como é que são os... Eu, por exemplo, cara, eu comecei todo esse movimento de estudar criatividade para também me entender, saca? Então, tipo, a gente quer para o mundo aquilo que a gente também quer para a gente, né? Então, cara, não é uma coisa tão comum. E outra, o processo criativo, ele muda com o tempo. Então, por exemplo, hoje o meu processo criativo ele é bem diferente de como ele era, sei lá, 10 anos atrás. Assim como era 20 anos atrás. O seu repertório foi mudando, foi aumentando. E aí, e não muda só o repertório, não só dos elementos iniciais, mas o como fazer também, né? O como interagir com esses elementos também muda. Então, o Catalisar é um organismo que apoia as empresas e pessoas a decifrarem o próprio processo criativo, entenderem como funciona e, principalmente, né, depois que a gente entende como a nossa criatividade funciona, como que a gente potencializa isso, sabe? Então, acho que esse é o principal valor que a gente entrega aqui.
Sensacional, cara, sensacional. Como é que a galera te acha? Eu sei que a gente está fazendo aqui Cara, pelo seu arroba, né? a gente tá aqui pelo catalisar.lab, também tem o Otávio Falcão aqui no Instagram, mas canal principal é o LinkedIn, cara. Então, o Otávio Falcão lá, que é a maioria dos conteúdos que eu desenvolvo, que eu construo, estão por lá. A gente também tem o Catalisar, então todas essas redes aí ajudam. Tem YouTube, tem um monte de coisa, mas esses são os canais principais. Sensacional. Cara, gratidão imensa, Otávio, por Eu que esse agradeço, cara. Eu que carinho, cara, agradeço essa desse bate-papo. oportunidade. Foi demais. Cara, né, gratidão assim de você ter chegado aqui nesse contato, nas minhas redes, enfim, a gente ter se encontrado. Super sucesso para Agradecer a você. Bruna, né, cara? Bruna que É, fez essa graças a conexão Bruna, é incrível. verdade. Super sucesso para você em 2023, cara. Obrigado, cara. Espero que Vocês de também. repente lá na frente, em algum momento, a gente possa de novo estar num bate-papo como esse aqui, assim. Super. Eu realmente acredito que quanto mais a gente fomentar que as pessoas entendam a criatividade em si, mais a gente vai conseguir ser capaz de passar por situações, né, como a gente passou recentemente com o Covid, como a gente Perfeito. passou há um tempo atrás com o estouro da internet, enfim, a gente Sim. está num processo de evolução e ressignificação, e quanto mais a gente entender a criatividade, acho que a gente vai ser capaz de construir coisas muito bacanas. E, cara, parabéns demais Perfeito. pelo trabalho. Super prazerzão. Vou colocar essa live, Isso. depois vai para o YouTube, eu mando o link para você também, se Boa. quiser divulgar para os seus amigos aí. É, show de bola, cara. Obrigado mesmo. Perfeito. Não, cara, eu que agradeço. Concordo super contigo, cara. A criatividade, eu ouso dizer que criatividade é uma das habilidades humanas, assim, essenciais, né, cara? Porque é a forma como a gente materializa as coisas no mundo, né? Então, acredito super nesse teu ponto de vista e, de novo, cara, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu que eu brinco sempre quando eu estou fazendo essas interações sobre criatividade. Eu gosto muito desse assunto e o que eu sempre falo é, cara, eu não gostaria de estar em nenhum outro lugar se não fosse aqui durante esse tempo, sabe? Que a gente estava aqui. Então, Total. Super. presença é o principal. Total. Cara, brigadão, prazer. A É gente se isso, vê por obrigado aí, a você, cara. cara. Até mais. Tchau, Abraço.